tentando contextualizar ali no ano que a gente começou, entrei em 96, foi o ano que surgiu, acho que alguns dos portais de internet surgiram naquele ano lá, o UOL, acho que foi o primeiro ano do UOL, e o tal do surgimento da bolha da internet, né? Então todos os meus amigos na época arrumaram emprego em empresas de internet e era o grande negócio do momento, porque pagava muito mais do que os estágios em rádios ou jornais e era o grande negócio, a internet. E eu não sei como é que é hoje, assim, quer dizer, eu sei porque eu tô ali com o meu trabalho hoje com revista ainda, eu recebo muito estudante, muito currículo, então eu percebo uma necessidade, na verdade uma obrigação, uma obsessão por arrumar um emprego logo de cara, no primeiro, no segundo ano. E eu me lembro como, por incrível que pareça, naquela época a gente era muito mais, essa pressão não existia tanto sobre a gente, assim. Eu só fui arrumar meu primeiro emprego na metade do terceiro ano e a pressão que eu sentia para arrumar esse emprego, é lógico, além da família, tipo, arruma um emprego, vagabundo. Tinha muito mais a ver com tentar não ficar muito para trás dos meus colegas que já estavam arrumando seus estágios em rádio, em jornal, mas com certeza não havia a pressão que existe hoje dessa necessidade maluca de você precisa se inserir no mercado de trabalho, né? A frase era essa mesmo, inserir no mercado de trabalho. A gente costumava tirar sarro disso aí, porque não parecia na época que o negócio ia estar tão enxuto que parece que não tem chance e esperança para ninguém, assim, que você precisa que uma pessoa desapareça para você conseguir a vaga dela. Naquela época, assim, que nem é tanto tempo atrás, assim, mas se a gente olhar até como a tecnologia evoluiu, é muito tempo, parecia que existia oportunidade para todo mundo. Parecia que não ia ter nenhum limite, assim, para a gente arrumar emprego. Muitas empresas abrindo e você só tinha que escolher. E hoje eu tenho certeza que não é mais assim, pela quantidade de currículo que a gente recebe na revista e pelas conversas que eu posso ter com estudantes, assim, eu vejo que a pressão para se encaixar, para dar certo logo de cara é muito grande, assim, e eu penso um tempo muito cruel para se estar. Quando eu estava me formando, com certeza era tão diferente que eu sinto que se eu tivesse a mesma personalidade de antes, vivendo nessa época, eu estaria ferrado. Eu não ia ter coragem de fazer o que muita gente faz, que é pegar e ligar, telefonar direto para mim lá na revista, assim, querendo trabalhar, ou mandando currículo, ou querendo participar de alguma forma, ou mesmo chamando para fazer trabalhos, para participar de trabalhos, para dar entrevistas. Eu não tinha a menor capacidade de fazer esse tipo de coisa, assim, de ir atrás e para conversar com gente que eu acho que poderia me dar alguma forma de direcionamento. E acho que hoje em dia ninguém mais pode se dar o luxo de ficar parado esperando a vaga aparecer, cair no colo, né? Então, naquela época, pelo jeito, a gente podia. Eu me sinto muito mais... eu me sinto feliz de ter participado daquela época, na verdade, porque parecia que as coisas eram mais simples, eram mais lentas, ela não exigia que você fosse tão ligado e tão, digamos, competitivo, né? Eu não sei, eu acho que a palavra é essa, assim, não existia tanta competição assim, era uma coisa mais tranquila. Bom, mas vocês devem saber muito bem disso, afinal de contas vocês estão vivendo isso agora, né? Eu entrei aqui em 96 e eu não fazia a menor ideia do que eu ia fazer. Assim, quando você entra, eu não sei hoje como é, mas naquela época quando você entrava, o primeiro ano da PUC ele não dá muita pista do que você pode fazer, assim, ele é muito pouco prático, ele é muito mais teórico, pelo menos era. Então, você termina o primeiro ano sem saber muito que direção você vai tomar. E naquela época, 15 anos atrás, as possibilidades eram diversas, assim, você podia optar por meio impresso, meio televisivo, internet, que estava surgindo, mas eu só fui perceber o que eu queria fazer quando eu arrumei meu primeiro emprego. Eu comecei a trabalhar numa editora de revistas, que fazia revistas infanto-juvenis, né, revista de videogame e revistas para moleque, criança. E com certeza eu era o único cara da minha classe que fazia revista para criança, assim,
E eu não sofri bullying ou preconceito por isso, mas acho que era uma pressão que eu me colocava. Pô, meus amigos estão aí fazendo jornal, fazendo rádio, fazendo coisa séria, e eu aqui escrevendo sobre o Pokémon, né? Não é possível. Então, assim, hoje eu converso com meus colegas da época, ninguém se lembra que eu fazia revista de game, assim, o pessoal acha que era alguma coisa ligada a videogame, mas não se lembra muito bem. Mas na época eu acho que no começo me incomodava um pouco tá partindo para esse lado do entretenimento, assim, do fugir da seriedade do trabalho, né? E hoje eu acho que foi a melhor escolha que eu podia ter feito, porque eu acabei entrando num nicho que não havia, segui esse caminho e quando você permanece muito tempo fazendo uma coisa que ninguém faz, você de repente acaba se tornando um especialista naquilo e se torna uma referência naquele negócio. E então foi uma aposta que eu fiz que eu não sabia que eu estava fazendo. Eu simplesmente entrei num segmento que estava ali vago e fui ficando nele. E eu só trabalhei em 2 lugares na minha vida depois que eu saí da PUC. Trabalhei nessa editora, que chama Conrad, que não existe mais, e hoje trabalho na Rolling Stone. Eu só trabalhei em 2 lugares em 14 anos, né? Então, 8 anos num lugar e 6 anos no outro. E é uma coisa que eu gostaria de recomendar para quem pudesse. Assim, eu não sei se hoje existe a cultura de você permanecer muito tempo no mesmo lugar, estudar e para entrar num segmento e permanecer nele, assim. Mas acho que esse é o conselho que eu queria que talvez tivessem me dado na época. Se você acha que você se encaixa em algum segmento, em algum nicho, em alguma coisa, se você acha que você faz bem uma coisa, mergulha nisso, mas não seja mais um nisso. Tente ser melhor do que você pode e talvez insistir mais ainda naquilo, por mais que pareça que aquilo não vai dar muito certo. Naquela época, se alguém me dissesse que esse negócio de jornalismo de entretenimento ou jornalismo para adolescente seria uma coisa que eventualmente poderia dar certo, porque não passava pela minha cabeça que se eu estou escrevendo para criança, em 98, por exemplo, em 2012, essas crianças vão ser adultos, né? E se você fizer um bom trabalho, talvez elas estejam ainda acompanhando o seu trabalho. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu sinto que muitos dos leitores que eu tenho hoje, nas revistas que eu faço, me acompanham desde sempre, desde que eles eram crianças e se lembram. O mais engraçado é que a principal referência para quem lê uma revista e vê meu nome e fala, eu lembro de você, da revista da Nintendo. Eu falei, nossa, então você me lia com 10 anos de idade. Então, foi uma aposta que eu fiz, assim, é uma coisa que na faculdade, infelizmente, não se aprende, porque não há como você conseguir direcionar assim, um aluno em primeiro, segundo ano e falar, você é bom nisso, vai nessa. Assim, acho que cada um tem que descobrir sozinho. E hoje tem muito mais ferramentas para descobrir, né? Você tem uma gama de possibilidades que naquela época simplesmente não havia, assim. Eu sempre digo assim, a PUC me ensinou tudo o que eu sei. Ao mesmo tempo eu aprendi tanto depois que eu saí daqui, mas é lógico, eu precisava do preparo, da base que os 4 anos de PUC me deram para eu conseguir captar isso. E assim, é engraçado, nos primeiros anos pós-PUC eu não percebia o quanto a faculdade tinha me ajudado. Hoje, tantos anos depois, eu sinto, principalmente me comparando com outros estudantes de outras faculdades, eu acabo sentindo a diferença que a PUC me fez. Mas acho que isso é muito de cada um, assim. Enquanto vocês estão aqui estudando os 4 anos, isso aqui vai parecer a maior parte do tempo uma coisa muito chata, um inferno. E é isso que é mesmo, assim, porque é a obrigação. Eu vejo meus funcionários que ainda estão fazendo TCC em 4º ano. São pessoas, elas ficam completamente insuportáveis no 4º ano de faculdade. O repórter pede para sair mais cedo porque está fazendo esse TCC maldito, com esse tema esdrúxulo. Eu falo, por que você escolheu esse tema? Por que você está fazendo? Você está sofrendo aí para fazer esse trabalho agora? Você que escolheu esse tema, por que você tem que se sacrificar tanto? Eu sempre falo, não se importa tanto com o TCC, porque depois que você sair daqui vai ser tão pior, você vai ter que se preocupar com tantas coisas, mas que o TCC é a parte mais legal do seu processo rumo ao profissionalismo, né? E eu vejo estudantes sofrendo demais, eu falo, já estive aí, já passei por isso,
E a melhor coisa é que quando tudo parece que não vai dar certo, que a faculdade mostra para você que puta, não tem jeito, é difícil, o TCC é complicado, você nunca vai conseguir superar, você simplesmente esquece que você esteve na faculdade. A partir do momento que você começa a trabalhar, começa a passar um tempo, 12 horas numa redação, depois do seu primeiro fechamento em revista, você simplesmente fala, que saudade da faculdade. Eu concluí a minha saudade da faculdade no dia da formatura, no dia da colação de grau no Tuca, que eu fiz um discurso lá, direcionado aos alunos, mas foram as avós que aplaudiram, basicamente. E hoje, esses dias eu encontrei esse discurso e eu vi que era uma coisa muito agridoce, assim. Era aquela coisa fatalista de estou saindo, estou perdendo os melhores anos da minha vida, mas não sei o que aprendi aqui, talvez eu descubra, mas nesse momento eu sei que eu estou deixando para trás algo muito importante. Assim, acho que um mês depois que eu terminei as aulas, eu já nem lembrava mais da faculdade, eu fui buscar meu diploma um ano depois, 2 anos depois, tal. Hoje, quanto mais eu entro mais fundo na vida profissional e nas coisas chatas de ser um profissional e ter que cumprir com obrigações, e vejo como eu sinto falta do tempo em que minha maior preocupação era o trabalho que eu tinha que entregar para o Júlio, por exemplo. O trabalho de vídeo que eu tinha que fazer para ele. E eu percebi como, na verdade, eu estava me divertindo com tudo aquilo. Porque eu tento me divertir com o meu trabalho diariamente, mas às vezes, por mais que eu seja um cara positivo e feliz, eu simplesmente não consigo me divertir tanto assim com o fechamento da revista que vai até às 3 da manhã. Assim, é uma delícia, se você pensar, se você olhar a revista pronta e falar, que legal isso aqui, mas o processo todo para chegar naquilo, assim, compensa quando você vê o produto pronto. Mas depois aquilo entra um pouco no seu dia a dia. Então, assim, a faculdade parecia maçante num certo momento, mas você está aqui com um objetivo muito nobre que talvez na sua vida profissional você não consiga repetir diariamente, que é aprender, tentar aprender uma coisa nova todo dia e receber coisas novas e aplicá-las futuramente na sua vida. Muitos empregos não permitem que você aprenda mais, você vai fazer aquele trabalho maçante todo dia. E eu percebo que tem muita gente que enjoa rápido do trabalho hoje em dia porque existe essa necessidade de você ficar aprendendo o tempo todo. As pessoas querem saber mais o tempo todo e a internet está aí para comprovar que a necessidade por informação nunca vai acabar. Eu sou de um tempo em que você não precisava buscar tanta coisa, você aprendia as coisas e estava bom. Você queria saber mais sobre aquilo, sabe? Hoje em dia você está conversando com alguém e alguém fala, pô, lembra daquele filme, aquele ator, aquele diretor, como é que chama ele mesmo? Daí o cara tira o iPhone, busca e pronto, você já tem a resposta. Você não ficava nunca com o benefício da dúvida. Mas será que ele chamava assim? Não, hoje em dia todo mundo sabe tudo e cansa um pouco isso aí, enche um pouco o saco. Eu estava comentando agora que uma notícia velha é uma notícia de ontem. Pô, vocês viram que fulano morreu? Nossa, isso é antigo. Quando? Rolou hoje de manhã. Eu falei, pelo amor de Deus. Então eu me sinto muito analógico, muito antiquado, e eu tenho 34 anos. Numa redação que a média de idade é 25, 26. Assim. É engraçado estar do outro lado, né? E observar que a gente envelhece também e as coisas continuam acontecendo e você tem que simplesmente se adaptar ao meio. Mas acho que eu já falei demais aqui nesse monólogo. Eu vou pedir para vocês perguntarem porque é mais fácil, porque eu já vou começar a me repetir aqui. Oi. Oi. Na verdade, minha pergunta é um pouco mais relacionada à música. Uhum. Por isso que eu não sabia se era bom ser a primeira pergunta. Mas, enfim, nos anos 90, até nos anos 80, assim, a gente via muito as zines, né, que falavam sobre música e tal. E hoje em dia as revistas sobre música são mais que as pessoas leem são mais a Rolling Stone, né? Uhum. Tem a Biz e tal. Você acha que perdeu, assim, algum motivo das pessoas terem perdido um pouco essa vontade de ler só sobre música? Porque a Rolling Stone, assim, aborda muito mais do que isso, eu acho. Uhum. Então, eu não sei, eu queria realmente uma opinião dessa transição das zines para essas revistas maiores. Acho que hoje o papel do fanzine foi substituído pelo blog, pelo Facebook, o Twitter. Todo mundo tem opinião sobre tudo e o que não falta é ferramenta para colocar. Eu acho que a opinião é uma coisa que nunca
acabou e nunca vai acabar. E o interesse das pessoas por certos assuntos nunca vai morrer. Assim, se as vendas de revistas não param de cair nos últimos 15, 20 anos, não dá para dizer que as pessoas estão lendo menos. Eu acho que é justamente o contrário. As pessoas estão lendo mais, em lugares diferentes, por mais tempo, permanecem mais tempo lendo, só que elas estão lendo através de outras ferramentas e outros assuntos também. Então, voltando, em 96, 97, se eu me interessava muito por uma banda, eu não tinha muito onde procurar. Assim, não existia material suficiente nem na internet, que era essa coisa tão desconhecida para mim em 96, por exemplo, que é uma loucura. Eu não sabia diferenciar o www da arroba. Assim, eu não sabia o que era uma coisa e o que era outra. E não era só eu, metade da minha classe não tinha conhecimento do que era internet, isso em 96. E acho que as pessoas têm outras maneiras de ler. Assim, as revistas já existiam naquela época e talvez tivessem um papel diferente do que elas têm hoje. Hoje eu sinto que uma revista de música, o entretenimento como a Rolling Stone, ela é mais uma opção, dentre tantas opções que qualquer leitor tem hoje, e não estou nem falando de outras opções de papel, mas outras opções de outros formatos. O cara não precisa mais depender de uma revista para saber que música ele deve comprar na loja. Ele vai atrás e baixa as músicas que ele acha interessante. Talvez ele não precise nem da opinião de um cara para dizer para ele o que ele deveria ouvir. Então existe a mudança de caráter assim do papel da opinião. As pessoas elas estão administrando uma maneira de criar suas próprias opiniões. Então todo mundo tem opiniões hoje em dia e as opiniões de pessoas isoladas são tão importantes às vezes e tão relevantes quanto o papel de uma revista, por exemplo. Então, assim, o que eu acho no caso aí da mudança de fanzines para o interesse por outros tipos de veículos é simplesmente como as coisas são. Hoje em dia existem outras ferramentas que fazem o papel disso. Eu fazia um fanzine aqui na PUC, no corredor da Cardoso. Ali a gente distribuiu durante 98 e 99, a gente distribuiu esse fanzine de 3 em 3 meses, que a gente tirava sarro dos alunos, dos professores e tal. E era completamente lógico naquela época você fazer um negócio de papel, que a gente ia no Xerox, dobrava tudo e distribuía de graça para o pessoal. Eu acho que no ano seguinte já não era mais lógico fazer isso, assim, já era mais óbvio você fazer um blog, alguma coisa. Acho que não existia blog em 99, se eu não me engano. Ou já, eu não lembro. Só sei que é tudo tão rápido, né? Assim, eu acredito ainda que exista condições de uma revista gerar tanto interesse para muitas pessoas comprarem e curtirem, mas ao mesmo tempo vai ter muito mais gente surgindo, consumindo informação por outros meios, desconhecidos de mim, que sou um cara velho, assim. Acho que as pessoas, a tendência é sempre a gente evoluir para as ferramentas mais simples, fáceis e atuais, né? Porque se não fosse assim, as nossas vendas de revista continuariam as mesmas desde os anos 80 e não é o que acontece. A gente sente que o negócio muda. Mas é a mesma coisa no consumo de música, né? A mesma coisa de venda de ingresso para cinema, né? Rende-se mais dinheiro com o ingresso de cinema porque os ingressos são mais caros, não porque tem mais gente indo, né? E por isso que a indústria do cinema está tentando se reinventar, a indústria da música está tentando se reinventar, a indústria do jornalismo impresso também tem que se reinventar. Não pode ficar parado, você tem que tentar evoluir. Acho que é isso. Como é que você chegou no seu cargo de hoje? Da Rolling Stone? Eu trabalhei durante 8 anos numa editora que fazia revistas infanto-juvenis e isso me deu uma base boa a respeito do que o jovem, o moleque pensa ou gosta. Eu acho que foi um pouco isso, assim, eu sabia tudo sobre nerdices, assim, em geral, videogames, história em quadrinhos, televisão, e eu percebi que o cara que se interessa por esse tipo de coisa, ele é mais interessado do que de costume, do que um cara que simplesmente gosta só de futebol, ou um cara que simplesmente não se interessa por nada, assim, quer sair para balada, por exemplo. Então o nerd, digamos assim, é um leitor muito fiel, é um consumidor fiel que prestava atenção no nome, assim,
Expediente de revista, a gente sempre diz que a única pessoa que lê, o único tipo de gente que lê expediente de revista é o próprio jornalista, para ver o nome dos amigos que estão trabalhando em outras revistas e tudo mais. Leitor normal nunca vai pegar uma revista e prestar atenção em quem está assinando. Mesmo jornal, os caras não vê a assinatura, né, de quem escreve matéria. Então eu percebi que esse leitor prestava atenção, percebia, guardava o nome e me seguia em qualquer movimento que eu fazia. Então, isso aí me deu um atestado de autenticidade com um certo público, assim. Então, eu adquiri uma base nerd, digamos, que me ajudou muito quando eu fui chamado para Rolling Stone, justamente para dar o contraponto ao lance da música, do mainstream, essa coisa de televisão, essa coisa de artistas grandes. Eu ia ser o peso na balança que trazia para esse lado nerd que todo mundo tem, assim, que todo mundo tem de uma certa forma. Então fui chamado para ser editor em 2006, quando a revista estava começando aqui, e hoje eu sou o único cara que sobrou, desde a primeira formação. As pessoas foram indo, ficando e saíram para fazer outras coisas, e quando o editor-chefe anterior saiu, eu subi para o lugar dele, e isso faz quase uns 2 anos já. Então estou lá há uns 6 anos. E se antes eu tinha uma especialização, né, logo de cara eu percebi que eu não ia poder ser o cara das nerdices, eu tinha que ser o cara que tinha que fazer outras coisas ali. Daí eu acabei caindo para a música, que sempre foi a minha praia, assim, mas nunca a minha praia profissional, sempre foi minha praia, o meu gosto pessoal mesmo. Então hoje eu posso falar que legal, eu trabalho com coisas que eu gosto, que eu sempre gostei. Assim, eu nunca precisei, talvez, trabalhar com coisas com temas que me aborreciam muito, assim. Acho que esse é o que eu gosto mais de comemorar, assim, é que eu nunca tive que fazer um trabalho que eu não estava afim. A gente sempre tem a ideia de que o ritmo mais frenético, assim, de trabalho está nos jornais impressos ou até web, mas nas grandes redações e tudo mais, só que editorial também tem um trabalho pesado, né, de fechamento e tudo mais. Aí se puder falar um pouco sobre como que funciona o ritmo de trabalho e tudo mais. Bom, eu estava fazendo contas, assim, eu acho que eu já participei de uns 1000 fechamentos na minha vida de revista, não sei. Em 15 anos eu fiz muita revista e eu não sei se eu conseguiria me adaptar hoje a qualquer outro tipo de andamento jornalístico, assim. Me coloca para trabalhar num portal de web, eu não duraria um dia. Assim, essa loucura de escrever nota e tem que ser o primeiro a dar e tem que ficar apurando na hora e você tem que escrever o texto que sair da sua cabeça e não tem tempo de arrumar. Lógico que você pode consertar depois, mas tem que sair na hora, aquela pressão do horário, fechamento. Na verdade não, em portal tem que dar antes, em jornal, fechamento, 6 da tarde. E eu sempre fiz revista, né? E revista é aquela coisa, revista fecha no dia 30, beleza, que dia é hoje? É dia 10. Vamos almoçar. Então tá, a gente pensa aí, vamos aos poucos, aí precisa parar para pensar. Eu nunca tive que escrever uma matéria para hoje, assim, raramente eu tenho, né? Às vezes eu escrevo resenhas de shows do dia anterior, mas com aquela calma, assim, que me é peculiar, que foi assim que eu aprendi. Mas não dá para brigar com alguém que trabalha num portal grande hoje, que as pessoas estão frenéticas, assim, a pressão tem que dar antes, tem que publicar agora, não pode furar. E eu venho dessa cultura da revista mensal, né? Que é totalmente diferente. Você passa 15, 20 dias trabalhando num ritmo lento para pegar os últimos 8 dias e morrer todos os dias até 11, meia-noite, porque é muito minucioso, é muito texto, é muitos detalhes, não é simplesmente escrever e pronto, né? Você tem que resolver as coisas que vão ao redor do texto, as fotos, a página, você tem que decidir quantas páginas vai ter uma matéria e se não existe limitação de espaço na internet, a revista tem toda a limitação possível. Então você pede o texto de 10 mil caracteres para o colaborador, ele manda 25 mil e fala, pô, tô saindo de viagem, corta aí. Daí você fala, filha da mãe, né? Mas você vai fazer o quê? Você não... São coisas que fazem parte do processo de trabalho. Eu só consigo fazer isso hoje porque foi só o que eu fiz. Se amanhã eu tiver que trabalhar com internet ou trabalhar com jornal, eu vou ter que me adaptar e não vou poder mais ficar penteando meus textos, sabe? Eu fico lá fazendo carinho no meu texto. Acho que eu vou mudar esse começo. Amanhã eu termino. E tem sido assim desde sempre na minha vida,
felizmente, né? E eu vejo meus amigos que trabalham em portal de internet e é um povo que sofre muito, assim. É um nível de estresse diferente de um nível de estresse que quem trabalha em revista desde sempre. Eu acho que os jovens que já saem da faculdade, já entram direto num portal, eles são muito mais estressados. Eles mostram sintomas de doenças relacionadas ao estresse e muito mais cedo do que a minha geração que só fazia revista. Assim, é preocupante, é surpreendente e vejo que isso é um mal que está... É um mal de jornalistas dessa geração que eu não sei se tem muita volta. Porque a necessidade pela velocidade, pela informação rápida, por ser mais rápido, por ser mais eficiente e ainda assim ter que escrever bem, essa pressão ela nunca vai diminuir. Coitados dos jovens que estão entrando para abraçar essa causa, porque os velhos não vão conseguir também acompanhar isso, né? Então, assim, eu temo um pouco pela profissão, pelo que está se tornando a profissão, porque tem essa necessidade de você ser cada vez mais eficiente e não tem corpo humano que aguente tanta pressão, né? E 2, ao mesmo tempo com esse caráter social hoje da comunicação, que todo mundo é um provedor de conteúdo em potencial, todo mundo pode dar uma notícia antes que qualquer emissora de TV ou jornal. O nosso trabalho fica também um pouco comprometido. É lógico, a gente sempre vai ter a gente sempre vai ser mais respeitado do que uma pessoa normal. Nós, como jornalistas, num veículo, nossa palavra vale mais. Deveria valer mais do que a de um fulano qualquer falando Michael Jackson morreu. Assim, é diferente a Rolling Stone falar o Michael Jackson morreu do que um cara falar no Twitter que o Michael Jackson morreu, por exemplo. Felizmente, esse peso não vai diminuir. A imprensa vai continuar tendo um peso maior. Mas a gente tem que brigar pela concorrência aí. Você não vai dar primeiro, assim, mais a notícia. Alguém, um moleque no quarto dele vai com certeza dar um furo em você em algum momento. Então, acho que esse é o mundo que a gente vive hoje. Se você espelhou muito na Rolling Stone americana, as semelhanças, diferenças, o que difere a Rolling Stone brasileira da Rolling Stone americana, assim? Quando a revista começou, em 2006, a proposta era ser a versão mais fiel possível da Rolling Stone americana. Então a gente estudou bastante como ela mesclava assuntos, como ela não só falava de música e falava de outras coisas também, e como a gente poderia transpor certas realidades norte-americanas para o Brasil. Ou seja, lá eles fazem ainda muitas matérias de política do ponto de vista dos democratas contra os republicanos, porque essa é a realidade que eles têm. Eles têm essa simplicidade política lá que é mais fácil para eles se posicionarem, por exemplo. Eles podem se posicionar pró-Obama, pró-democratas, porque é muito simples para eles, porque só tem outra opção ali do lado, então é muito fácil. No Brasil, por exemplo, existe uma pluralidade política de partidos e pessoas. Tem pessoas que estão em partidos políticos que são questionáveis, mas são pessoas que a gente considera interessantes. Ao mesmo tempo, você tem pessoas que estão nos partidos que a gente acha interessantes, mas não são nada legais. Então, você tem essa confusão em que você não pode simplesmente tomar um partido ali e falar, não, nós somos pró-governo, nós somos pró o outro lado, que é o que algumas revistas semanais aqui no Brasil fazem. A gente tomou esse caminho de pegar e simplesmente se posicionar pelo povo brasileiro, digamos assim, e cobrir a política de uma maneira mais abrangente. Quais são os problemas do Brasil? Então, essa é uma das coisas que a gente adaptou para cá. Música, por exemplo, a gente acha que temos que ter menos música do que a versão americana tem. Porque uma revista como a Rolling Stone no Brasil não faz sentido sendo apenas uma revista de música. Porque as pessoas, por hábito, no Brasil, não costumam comprar uma publicação voltada para a música. Escuta-se muita música, consome-se música. Hoje em dia as pessoas vão muito a shows, mas isso não significa que elas queiram ler especificamente só sobre isso. Quanto mais comprar uma revista que custa R$10,90 para ler só sobre esse assunto. Então, se a gente não falar de outros temas, a gente vai estar perdido nesse ponto de vista, a gente vai estar falando sozinho. E a gente também vai estar alienando nossos potenciais anunciantes. Se a gente fala só sobre música, a gente só vai ter anúncios relacionados à música. A gente quer todos os tipos de anúncios possíveis. A gente quer falar com quem vende carro, a gente quer falar com fabricantes de roupas, cosméticos, alimentos e etc.
Então, a Rolling Stone americana é essencialmente musical com toques de política e outras coisas, e nós não, nós somos uma revista de entretenimento que a gente trata de vários assuntos. E hoje em dia é muito difícil aproveitar 100% o material que a Rolling Stone americana faz, porque a realidade cultural deles é muito diferente da nossa. Então, artistas que são significativos para eles não fazem o menor sentido no Brasil, em muitos casos. Ou ainda não cresceram tanto no Brasil, ao ponto da gente pegar aquela matéria que a Rolling Stone fez de 8 páginas e publicar imediatamente aqui. Às vezes a gente pega uma edição deles e fala, legal, tem uma matéria sobre essa banda, só que não dá para dar essa matéria agora, porque a gente vai desperdiçar. A gente espera, e daí quando a banda um pouco acontece no Brasil, a gente publica a matéria. A gente tem essa flexibilidade de segurar um material e publicar depois. Mas a maior tarefa nossa é transformar a ideia, o conceito por trás da Rolling Stone hoje e tentar transformar isso para o público brasileiro. Para a realidade brasileira, assim. A gente não tem tantos ícones assim, não temos tantas figuras pop unânimes, a gente não tem tantas estrelas que são polêmicas de verdade, né? A gente tem essa cultura muito do bonzinho no Brasil. Todo mundo é bonzinho, ninguém faz nada, ninguém usa droga, ninguém faz sexo e é todo mundo bacana e feliz e vai pro camarote da cerveja no carnaval, sorri. Não temos transgressores aqui no Brasil. Nossos transgressores são jogadores de futebol. E então, assim, roqueiros mesmo, a gente não tem muito esse negócio do... Existem bandas de rock, obviamente, mas não tem aquela coisa do esse cara é um indomável, ninguém consegue controlá-lo. O que pensa esse sujeito? Não, é tudo muito no esquema, no formatinho, para agradar, é o programa de televisão. Não existe muita... Acho que é essa coisa, transgressão mesmo. Então, fazer uma revista dessas no Brasil que se propõe a eleger quem são os transgressores se torna mais difícil ainda porque a nossa realidade é completamente oposta lá. Nos Estados Unidos estimula-se que as pessoas sejam diferentes, tenham atitude. E no Brasil, me parece que a mídia como um todo e o próprio público, o preconceito do público estimula que os artistas sejam muito certinhos, corretos, modelos de conduta. Então é difícil, não quero ficar colocando só modelo de conduta na capa da revista. Você não acha que é mais uma coisa recente? Porque, não sei, nos anos 90 a gente via tipo, não transgressores, mas a gente via alguns ídolos maiores. Não sei, por exemplo, quando surgiu o Raimundos. Eu acho que o Rodolfo era um cara que poderia entrar nessa coisa de transgressor que você estava falando. E olha o que aconteceu com ele, né? É verdade. Mas, não sei, é realmente uma opinião, assim. Você não acha que é uma coisa mais recente de não ter essas pessoas? Acho que a gente está num processo de bundamolização, assim, da celebridade brasileira. Eu não sei por que exatamente ocorre, né? Eu sinto que parece que nós estamos mais preconceituosos, parece que estamos mais encaretados mesmo, não nos permitimos certas coisas. Ao mesmo tempo, tem muitos movimentos contrários a isso que ocorrem todos os dias. Essas marchas pela liberdade, essas discussões a respeito da legalização das drogas, por exemplo, ou outras discussões específicas. Existe, obviamente, um caminho sempre para um progresso e para uma evolução no sentido dos costumes. Ao mesmo tempo, eu não sei se é por conta da internet, que a gente tem muito mais acesso à informação, me parece que a gente está muito mais careta e conservador do que já estivemos. Seja culturalmente falando, seja nos costumes, nas crenças, os preconceitos estão muito aflorados. Fica uma tarde no Twitter vendo o que as pessoas normais, digamos, não os formadores de opinião, mas o que as pessoas normais estão falando, é um terror. Você vê, nossa, tem gente que ainda pensa isso. Acho que o melhor termômetro para ver esse tipo de coisa é entra numa notícia polêmica na Folha, no site da Folha ou no UOL e leiam os comentários daquilo, assim. É um poço de ignorância e, na verdade, de certezas. As pessoas têm muitas certezas sobre as coisas e é todo mundo muito rápido em julgar a celebridade por fazer isso ou aquilo, apontar o dedo e xingar de vagabundo e falar isso. E
ao mesmo tempo em que espera-se que as pessoas sejam mais transgressoras, mais bacanas, mais legais, contem verdades, a celebridade é muito julgada quando ela resolve fazer isso. Vídeo o caso da Xuxa aí no Fantástico, né? Que foi de todos os lados, assim, todos os tipos de opiniões. As pessoas tinham necessidade de pegar e colocar tudo isso para todo mundo ouvir, seja em qualquer rede social, para falar o quanto ela estava errada, e o quanto ela estava certa, e o quanto ela não merecia estar falando aquilo, e o quanto ela é uma pessoa muito justa e defendendo. Ou seja, todo mundo tem opinião sobre tudo. Então, eu acho que o problema, entre aspas, no caso, é a gente saber o que está todo mundo pensando. E antigamente a gente não sabia, né? Então, acho que agora, como a gente sabe, parece realmente que as coisas são mais difíceis, que é mais difícil encontrar consenso, porque você escuta opiniões diversas em toda parte. Mas, tirando todos esses fatores externos, eu acho que existe uma bundamolização do brasileiro em geral. Nós somos mais conservadores do que nunca, nós somos mais caretas, e a gente permite cada vez menos que certas pessoas sejam diferentes, sejam pontos fora da curva. Na verdade, parece que a gente quer ver todo mundo certinho andando em fila, né? Quando, na verdade, as coisas só acontecem quando aparece um cara andando para aquele lado e outro cara andando para aquele lado. Mas, não sei, parece que a sociedade não quer que as pessoas saiam da fila. Eu queria que você falasse um pouco da polêmica sobre a capa do Caetano e da Gal. Foi polêmica? Ah, foi? Não tô sabendo. Por causa do Photoshop e tal. Não teve Photoshop. Não. Tá sendo transmitido isso pela internet, vou ter que falar então, né? Ter que falar a verdade. Não houve um tratamento de imagem ali diferente de qualquer tratamento que a gente faria com qualquer um. É que a gente estava lidando com uma condição... Não vou entrar nos pormenores aqui do processo de como se faz uma capa, mas o que dá para imaginar é o seguinte: quando a gente faz uma capa de uma revista, a gente tem total suporte do artista que a gente está fotografando. Então a gente não fotografa uma pessoa sem ela saber que ela vai ser capa. Quando a gente resolve uma capa, é uma conversa que nós, como revista, temos com o artista e com o staff do artista a respeito da capa. Oi, fulano, você quer ser capa? Tá bom, eu quero. Bom, então tá, então vamos fotografar você assim, assim, assim. O que você acha? Ah, eu topo. Ah, vamos fazer a entrevista assim, assim. Tá bom? Legal. Então é tudo combinado, no sentido de que ninguém vai ser capa da revista sem ficar sabendo, a não ser que a pessoa morra, né, no caso, que foi o que já aconteceu algumas vezes. Mas toda pessoa, principalmente brasileiro, que saiu na capa da revista, ela foi previamente informada, foi tudo combinado, a gente acertou a foto, combinamos como seria a imagem e tudo mais. E no caso dessa capa, as condições não foram tão favoráveis para fazer, realizar, executar a foto e a entrevista como havia sido combinado previamente, porque a gente está lidando com artistas, e artistas às vezes não estão sabendo do que está sendo combinado, ou simplesmente acordam de mau humor e não estão afim de pôr maquiagem. Ou não querem usar uma roupa que a gente levou para a pessoa usar, e etc, etc. Então, como as condições não são sempre perfeitas, às vezes não dá para fazer milagre. O resultado não vai ser bom se o artista não coopera, digamos assim. Se você sabe que para fazer uma foto boa de capa você precisa de 1 hora, no mínimo 2, 3, 4, tem capas nossas que demoram 6 horas para ser fotografadas. Se o artista só se permite ser fotografado por 20 minutos, não tem como fazer milagre. Se ele não quer ir num estúdio, se ele só quer ser fotografado no ambiente onde ele está, ele não quer se mover, ele não se permite maquiar, ele só dá 25 minutos para o fotógrafo trabalhar, não vai ficar bom. É impossível ficar bom, e não tem Photoshop que salve uma foto que foi tirada numa condição ruim, né? Então as pessoas às vezes veem a capa e acham que aquilo aparece assim do nada, mas para sair uma foto boa que saiu numa capa, ela foi clicada pelo menos 400 vezes, para ser editada e transformar em 3 imagens, que a gente vai ficar 3 dias escolhendo qual é a capa que vai ser ideal. E a foto ainda tem que passar por tratamento, tem que passar por vários acabamentos, e para a foto acontecer, pelo menos 20 ou 30 profissionais estão envolvidos, desde fotógrafo, motorista, maquiador, stylist, repórter, os assessores do artista, os assistentes do fotógrafo. Então a gente acabou de fazer uma capa, a capa desse mês que vem. A gente foi até a casa da celebridade para fotografá-la. Tinha por volta de 25 pessoas para fazer a foto de uma pessoa. E a gente tinha que esperar a pessoa estar afim de fazer a foto. Então ficamos lá de plantão esperando a condição perfeita da foto rolar.
E no final a gente conseguiu fazer a foto em 1h30, 2 e o resultado foi muito bom. Mas se a gente tivesse tido 20 minutos, eu não consigo garantir resultado nenhum. E daí não dá nem para dizer que a culpa é nossa porque a foto ficou ruim. Então, no caso dessa capa, eu não entrei em detalhe nenhum, eu não especifiquei, mas a gente não teve as condições ideais de fazer o que a gente queria fazer. Então, o resultado, talvez, se não agradou todo mundo, ele está muito de acordo com as condições que a gente teve, né? Então, é isso. Mas a gente não teve nenhuma reclamação formal. A gente só teve diz que me diz na imprensa mesmo. Algumas pessoas reclamando, mas não houve um leitor que me escreveu e falou, nossa, tá terrível, não gostei e tal. Passou batido, mas eu ouvi algumas reclamações, mas se eu posso falar sobre isso, é isso. A maneira como a cultura hoje é retratada em muitos veículos, ela muitas vezes tem aquele eixo central ali que hoje em dia Restart, Justin Bieber, esse tipo de coisa. E, assim, lendo a Rolling Stone, eu muitas vezes vejo, sei lá, você vê matérias, eu lembro agora na minha cabeça a matéria que eu li sobre o Curumim na Rolling Stone e coisas do tipo. Mas as capas das Rolling Stone, o que eu já vi muito a desse mês é o Radiohead, Chico, Gil, NX0, muito desse eixo central. A Rolling Stone procura promover novos artistas, assim, e de que maneira? Esse eixo central é forte? O que segura para não haver uma maior divulgação? Boa pergunta. A Rolling Stone lá fora tem um papel que não é exatamente de promotor de novos artistas, né? Ela não tem esse caráter. Se você pegar as 1000 e tantas capas que eles fizeram nos últimos 45 anos, você dificilmente vai ver algum artista ali que você olha e fala, mas quem é esse cara? Nunca ouvi falar dele. Sumiu, né? São muito poucas as apostas que a Rolling Stone fez lá fora, né? E aqui a gente procura seguir um pouco essa premissa. A gente não vai descobrir ninguém e nós não vamos ser os primeiros a apostar em qualquer artista, porque simplesmente não é a lógica da publicação. A publicação, ela tem como premissa coroar quem já está no topo, digamos assim. A partir do momento que o cara chega ao topo e a gente acha que ele é merecedor daquilo, ele recebe a capa da Rolling Stone como um atestado de autenticidade. Ó, esse cara tá rolando hoje. Ó, esse personagem dessa atriz tá funcionando e ela se superou. Olha, o Chico, o Gilberto Gil, 70 anos, etc. Então, a gente tem essa coisa de dar o carimbo, do atestado. A gente tem espaços na revista apropriados para falar de novos artistas e artistas não tão novos assim, mas que estão se reinventando. É um espaço que eu confesso que ele foi diminuindo com o tempo, porque outros assuntos foram tomando esse espaço, mas obviamente é importante para a gente falar de artistas novos, porque eu acredito que muita gente compra a revista para saber o que a gente acha do que está rolando nos circuitos alternativos. Mas o eixo, como você citou, o eixo do mainstream, esses artistas de gravador, esses caras clássicos, eles têm que estar lá também, porque eles também são a razão pela qual a revista existe, né? A gente fala dos clássicos também. Os nossos clássicos nunca vão deixar de aparecer na revista, porque faz parte da essência da marca, né, da publicação, escolher, eleger certos clássicos ou certos movimentos e tomar aqueles como sendo as nossas referências. Então a gente tem uns pontos de referência na música brasileira que a gente não vai poder ignorá-los. A gente não pode, a partir de amanhã, por exemplo, esquecer que existiu música brasileira MPB nos anos 60 e 70 e agora a gente só fala de bandas novas, de adolescentes. Não funciona assim porque a Rolling Stone não é assim. Se a gente fosse uma outra revista, uma outra marca que não tivesse esse compromisso com a história e com o clássico, a gente acho que se sentiria mais à vontade talvez para ir nas ondas, né? Para ir nas febres do momento. Então seria fácil, por exemplo, vamos dar capa para os Jonas Brothers ou para o Justin Bieber porque é isso que está vendendo, né? Porque é o que muita revista faz, revista que não tem exatamente esse compromisso com essa história, que é uma coisa que a gente tem. Então, na verdade, isso é bom, esse compromisso, porque mais ou menos funciona como o nosso freio, né? A gente sabe qual o limite que a gente pode ir, né? O que a gente pode colocar na capa que não vai chocar as pessoas de uma maneira negativa.
A gente pensa nisso também. A gente sabe que tem coisas que a gente talvez possa conseguir um pouco de venda de um público que não nos consome normalmente, mas talvez a gente perca definitivamente leitores que estavam acompanhando a gente e se sentiram traídos para a gente colocar aquele negócio na capa. Por mais que a revista continue tendo várias matérias, o pessoal presta muita atenção na capa. Se a gente coloca uma atriz de novela na capa, os roqueiros velhos vão falar, não quero ler sobre essa mulher e não vou comprar edição esse mês. E a gente percebe porque as vendas são assim, elas são em forma de onda. Tem edições que vendem mais, tem edições que vendem menos, mas a gente percebe um padrão ali, que existe um leitor fiel que compra a revista porque ele entende que nós somos uma referência musical. Ele quer ler sobre música, ele acha que ninguém mais vai escrever com mais propriedade sobre aquele tipo de música, seja brasileira, seja estrangeira. Então, se a gente foge um pouco disso, porque a gente acha que aquele momento é para fugir disso, às vezes a gente perde esse leitor naquele mês, mas ganha outros. E a gente vai tentando fazer assim. Não tem muito como fugir de certas figuras, na verdade, na revista. Mas eu também tenho uma crítica, eu acho que faz muito tempo que não aparece gente nova na música que se encaixa no que a gente acredita que na nossa ideia de bom, assim, que não é exatamente ser um bom músico ou ser um cara que vende muito disco, mas talvez tenha que ter uma coisa no meio disso aí, que é ter essa coisa da atitude, essa coisa da mensagem, da palavra, ter algo a dizer, ter alguma forma de transgressão que o diferencia das outras coisas. Não é uma coisa fabricada pela gravadora, não é uma coisa popular que simplesmente é popular porque o cara é bonito ou porque a música é um hit, mas sim tem conteúdo ali, tem substância, tem história para contar. Então é isso que nos interessa. Eu acho que existe uma falta grande desse tipo de personagem hoje. Eu queria saber se vocês, da Rolling Stones, nunca tiveram um projeto de, sei lá, levar o conceito da revista para para um web programa, ou mesmo até para televisão, se nunca teve essa proposta de fazer alguma coisa voltada assim para televisão, talvez para o rádio, talvez. Tem estudo para tudo. Hoje a gente sabe que a gente não pode se limitar ao formato revista, né? A nossa plataforma web hoje, online, é muito forte. O site se torna uma ferramenta, um veículo em separado, inclusive na redação. É um organismo que funciona independente do que está rolando na revista. As redes sociais também. A gente tem estudos, assim, projetos para rádio, web rádio e televisão também. Mas a gente usa a internet para divulgar esse tipo de coisa. Então, no caso do vídeo, a gente tem o nosso programa de bandas ao vivo que vão lá na redação, no nosso estúdio e tocam, fazem acústicos lá ou entrevistas. É uma maneira assim da gente começar a se deslocar para outros formatos, porque ao mesmo tempo que eu não acredito nessa coisa da revista acabado, o pessoal parar de ler coisa em papel, a gente tem que se preparar para todas as novas gerações que estão vindo, que não são acostumadas a comprar papel e papel colorido, digamos assim, e querem consumir a marca da mesma forma. Ao mesmo tempo que o formato revista talvez esteja meio que perdendo a força cada vez mais com os anos, eu acredito que a marca que a gente sustenta aqui no Brasil, ela só se fortalece, ela só ganha em credibilidade com esse público. Então, o cara não está acostumado a comprar uma revista, mas ele quer consumir a gente de alguma forma, a gente tem que estar onde ele está. Então, a gente tem que estar nas redes sociais, a gente tem que estar na web, a gente tem que estar acessível para esse cara de 14, 15 anos que está começando a se interessar por música. Então, não podemos ficar parados. Acho que quem fica hoje parado, preso no mesmo formato e tentando fazer aquele formato, sabe, espremer para tirar o máximo de suco desse formato, a gente sabe mais ou menos até onde a revista pode chegar hoje e quais são nossas limitações sobre isso. A gente precisa descobrir agora quais são nossas possibilidades ilimitadas em outros caminhos. Você falou que o número de vendas por mês acaba variando. Mas, assim, existe algum padrão de capas? Às vezes colocar um cantor que tenha feito muito sucesso faz muito tempo, ou o ícone do momento, ou às vezes alguém dos Estados Unidos esteja fazendo muito sucesso. Acaba existindo algum padrão para o número de vendas mais garantido? Eu adoraria ter. Na verdade, a gente não sabe, a gente sabe, mas não, na verdade, ainda assim, é tudo muito espontâneo. Você, às vezes, põe uma capa que você não está com muita segurança
e surpreendentemente ela vende muito bem e você não sabe por quê. Você não sabe se ela atingiu em cheio os fãs ou se aconteceu alguma coisa naquele momento em que as pessoas resolveram gastar mais dinheiro com isso, não se sabe muito bem o motivo. A gente sabe que a gente não pode repetir muitas capas de música seguidas, porque a gente acha que, como eu falei, cria uma alienação do leitor e do anunciante. O leitor vai achar que ele vai encontrar só música naquilo, quando, na verdade, a gente não quer oferecer só música. Então a gente não pode pegar e dar 3 capas de música seguidas, 4 capas de música seguidas, porque qualquer desavisado vê a revista todo mês na capa e fala, uma revista de música, óbvio, olha o nome da revista, etc, etc. A gente está acostumado com esse tipo de ideia, então a gente tenta sempre surpreender no sentido de você não sabe o que esperar esse mês. A gente quer dar uma coisa que você, se eu te falar assim, qual é a capa do mês que vem, você pode tentar adivinhar e talvez você não acerte, e ainda assim quando eu falar, você vai falar, ah, bom, eu não tinha pensado nisso, mas faz sentido. Então a ideia é nunca fazer uma capa que não faça sentido para um leitor médio, digamos, um leitor que não compra todo mês, mas um leitor que entende do que a gente fala. No começo a gente sofria muito com isso, porque esperava-se que a revista só desse rock na capa, né? A gente começou com a Gisele Bündchen e ninguém reclamou, porque compreenderam que a informação que a gente queria passar, né? Assim, é uma figura pop, é a personalidade brasileira pop mais famosa do mundo, mas ela não é da música, mas ela está com atitude. Tá, entendemos. A segunda capa foi Iggy Pop, entenderam. Terceira capa, Ivete Sangalo. Muita reclamação. Daí a gente aceitou essas reclamações na época assim, ok, compreendemos que você não gosta, mas tenta entender por que a gente deu a Ivete na capa. Porque a Ivete é a nossa cantora pop, a nossa Beyoncé, não a nossa Britney, mas assim, a gente tem relações assim totais. Por que a Beyoncé é legal e a Ivete não pode ser legal na capa? Porque eu posso dar a Shakira e não posso dar a Cláudia Leite, né? Existe, logicamente, muito esse preconceito, existe essa incompreensão a respeito do que é a revista, do que a gente pode oferecer, né? Mas a gente tenta surpreender sempre positivamente o leitor, né? Assim, a gente não vai dar uma pessoa notoriamente odiada por uma maioria, ou só porque o cara é transgressor, mas ninguém gosta desse cara. Não tem por que eu dar esse cara na capa. Assim, que a gente precisa agradar também as pessoas. Eu sempre foco numa maioria, assim, sem rosto. Assim. O que o meu leitor vai gostar? Meu leitor vai se interessar em ler sobre o Romário? Dependendo do que a gente colocar, sim, ele vai gostar de ler sobre o Romário. Mas ele não gosta de futebol. Mas o Romário é mais do que um jogador de futebol hoje. Então, eu sempre tento partir tentar prever que tipo de impacto aquilo vai ter para um leitor não muito ligado, porque a gente fica muito dentro da redação o tempo todo, a gente acha que a gente sabe como o leitor pensa, na verdade a gente não sabe nada, porque cada pessoa se comporta de uma maneira diferente, então a gente tem que tentar atingir o maior número de pessoas possível e não simplesmente fazer a revista que a gente quer fazer para o nosso gosto, né? Às vezes a gente vai colocar alguma coisa na capa que eu não sou propriamente um fã, assim, mas eu acredito naquilo naquele momento. Você falou que está tudo cada vez mais acelerado, mais difícil para o jovem ingressante no mercado, né? Eu não percebo tanto essa aceleração. Talvez minha mãe não sabe nem do que nós estejamos falando. Então, assim, a pergunta é, o que permanece? Com toda essa correria, o que permanece os valores que dá para permanecer, que eram uns 15 anos atrás, que é hoje, e que possivelmente vai ser daqui a alguns anos também? Acho que no caso do jornalismo, né, o que nos foi ensinado aqui na PUC, o que nos é ensinado no dia a dia profissional, no que a gente vê no comportamento dos nossos colegas de profissão, é que caráter e honestidade e ética deveriam ser imutáveis, deveriam ser conceitos que eu acho que nem precisaria ser ensinados na faculdade, assim, as pessoas tinham que trazer isso de casa e permanecer assim. A gente, diariamente, numa rotina de redação, de jornalismo, a gente acompanha muitos comportamentos antiéticos e questionáveis e não tem jeito, jornalista é uma raça desgraçada, assim. Se você escuta falar que alguém fez uma
cometeu alguma cagada ou fez um ato desonesto, você fatalmente vai ficar sabendo e fatalmente vai ser o assunto da vez e todo mundo vai falar. Assim, jornalista é bem fofoqueiro nesse sentido. A gente gosta desse tipo de coisa, mas a gente não quer que aconteça com a gente. Então eu sinto que jornalistas que não seguem os preceitos da ética são muito mal vistos, né? E não apenas pelos colegas de profissão. Lógico, a opinião pública cai em cima. O jornalismo tem seus momentos da gente estar muito... a gente está muito na berlinda, o público está olhando e com as redes sociais eu observo como está fácil xingar jornalista, né? Como está fácil pegar no pé jornalista e falar que a imprensa já era. A gente viu agora esse caso da repórter lá na Bahia que ridicularizou o suspeito de ter cometido um assalto e daí a opinião pública caiu em cima, falando, olha só onde está o nosso jornalismo, né? Então generaliza-se muito fácil porque tem muita gente fazendo coisa errada por aí para o público ver. Tem muita revista dando mau exemplo, tem muito jornal fazendo escrevendo coisas questionáveis ali. E o público não é mais só público, eles não estão só lendo mais, eles estão opinando também. E uma das respostas que o público pode dar é parar de ler ou fazer campanha contra, né? Então nós com esse poder que a gente tem de publicar e falar verdades, a gente tem que tomar muito cuidado com a maneira como a gente conduz nossa profissão, porque ninguém vai perdoar a gente se a gente pegar e dar uma tropeçada, se cometer uma barriga, ou se realmente for antiético mesmo. Assim, o Brasil está de olho, digamos assim. Então, acho que é uma preocupação maior. E eu vejo muito jornalista ainda não se preocupando com isso. Ah, dane-se o leitor, eu faço o meu aqui, pronto, tenho que fazer isso e tal. Mas eu acho que é uma preocupação que a gente sempre tem que ter. Não pode nunca deixar de ter. O jornalista, quando vai trabalhar, nunca pode deixar de pensar, não, vou fazer tudo certo como sempre. Sabe? Não preciso pegar e sacanear, inventar nada, mentir, assim, mas acho que é complicado estar falando sobre isso, porque isso são coisas que todas as pessoas deveriam fazer todos os dias, né? Ao sair de casa, pensar, vou ter um dia honesto e vou tentar fazer o melhor que eu posso e o bem para as pessoas. E, infelizmente, não é isso que acontece. Eu tento fazer isso, mas, assim, eu acompanho e percebo muita gente que não está muito interessada em seguir o caminho bom das coisas. Parece bobo falar isso agora, mas trabalhando você vê como o certo nem sempre é o correto nem sempre é a regra, né? Assim, tem certos lugares que se trabalha e que você tem que ir muito contra os seus ideais, o que você acredita, e daí você tem que ver se você está disposto a continuar fazendo isso ou não.